Fala galera, tudo beleza? Tilipa na área, começando mais um Quebrando a Regra podcast com muitas novidades, como vocês podem ver. Ao meu lado aqui temos uma pessoa nova nessa mesa. Certo, Edu? Se apresenta aí pra galera aí. Fala pessoal, Edu Moura falando, tudo bem? Sou o diretor executivo do DPFL, integrei o time aí há pouco mais de 2 semanas, estou super feliz com o novo desafio. Falando um pouquinho de mim, sou formado em engenharia pela Unicamp, venho construindo aí uma carreira no terceiro setor, então estou dedicado a projetos de impacto social aí já tem algum tempo, e agora com essa missão de potencializar o impacto que o DPFL já vem gerando aí na vida de milhares de jovens nesse último ano. Ah, gostei, hein? Viu, Rodrigão? Agora temos o Edu full time no projeto. O projeto ele toma outro corpo agora, 100% profissional, né? O projeto nasceu do voluntariado, com a chegada do Edu, que tem essa experiência lá na Fundação Estudar, né? Vai conseguir contribuir muito para essa molecada de periferia que precisa de ajuda, aconselhamento, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem que acontece nas periferias. E a gente vai continuar fazendo essa transpor, cara, levar a educação para quem quer educação, então chega junto com a gente. E sem mais delongas, temos aqui um senhor, que ele é mestre pela FGV em Políticas Públicas, Responsabilidade Social, experiente em sustentabilidade de projetos, tendo atuado na Vale, ThyssenKrupp, com vasta atuação no terceiro setor, liderou projetos no Instituto Igarapé, Instituto Bola para Frente e mais. Também agora, presidente do Instituto Vini Júnior. Vitão, obrigado pela presença, irmão. Sem palavras, irmão. Sai lá do Rio de Janeiro. Convite. Prazerzão, Vitor. Prazer, Edu, vê-lo presencialmente hoje, né? A gente conversa online. A perspectiva 3D é outra coisa, né? Papo flui mais. Prazer, obrigado por ter me convidado. Obrigado, irmão. Sei lá do Rio de Janeiro. Que bairro lá do Rio? Eu moro na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. Falam que é outra praia. Falam que é outra cidade, né? Barra da Tijuca. Cidade dentro vive na Barra não sai da Barra, né? Não sai da Barra. E dentro da Barra você tem várias barras, né? Você tem a barra que parece mais Miami, tem a barra que parece mais Floresta, que é onde eu moro, que é na Barrinha, que é a parte mais antiga. Uhum. Tem o Jardim Oceânico, que já é mais bucólico, tem uma cara mais de zona sul do Rio. Enfim, a Barra é realmente quase uma mini cidade ali. Ainda tem um Recreio. Tem um amigo meu lá, o Léo Vascaíno também. Pra sair do Recreio é um parto. Quando eu vou no Rio, ele tá no Santos Dumont, meu irmão? Ah, irmão, não vou sair do Recreio, não. Recreio é longe até da Barra. A Zona Sul deve demorar algumas horas, né? É verdade. Dependendo do dia. Nada diferente de São Paulo, né? Ah, não. Acho que São Paulo talvez ainda um pouco pior. Nem me fala, cara. O trânsito, enfim. Mas a gente tá gravando esse podcast aqui hoje. Amanhã é o Summit. O Vitão vai estar lá palestrando, contando um pouco da trajetória profissional dele. Então vai ser um dia, a gente tá bem ansioso, né, Edu, pra amanhã, né? Muita coisa amanhã vai ser um marco, né, pra história do DPFL. É o primeiro evento que a gente tá fazendo presencialmente com jovens que a gente apoiou. Temos mais de 160 confirmados. A gente vai trazer também os mentores, né, empresários, representantes de empresas e os nossos palestrantes e painelistas aqui que vão, sem dúvida alguma, aportar e adicionar muito conhecimento, insight, aprendizado. E aí com o painel aí com o Vitor e com o André Silva, que eu medi amanhã da CERC, né, que a gente vai falar sobre educação e tecnologia e como isso vem sendo um instrumento para a transformação social aqui no Brasil. Boa, boa. Então, conta um pouquinho de você, cara. Fala um pouco do Vitor. O Vitor pequenininho, sempre foi na Barra da Tijuca? Não, nossa, bem longe da Barra da Tijuca. Conta um pouco aí, pra galera te conhecer um pouco mais da sua história. Bem longe da Barra da Tijuca. Eu sou de Niterói, na verdade, né? Niterói, cidadezinha, cidade de Sorriso, vizinha ali do Rio de Janeiro, bem do ladinho, né? Só atravessa a ponte ali, a Baía de Guanabara, a gente está em Niterói. Mas eu morava na periferia de Niterói, né? Então, morava num bairro chamado Fonseca, que é um bairro hoje carinhosamente conhecido como Fonsequistão, né? Vocês imaginam por quê. É um bairro cercado de favelas, é um lugar bastante violento, né? É engraçado que muda muito a perspectiva, né? Que quando eu era pequeno eu achava que era muito bom onde eu estava, né? Eu achava que eu estava no centro mesmo de tudo. E hoje de fora, à medida que a gente vai conhecendo o mundo, desbravando e tendo outras referências, você vê realmente onde você estava, né? E o que é de fato a cidade, enfim. Mas eu nasci lá, meus pais moram até hoje lá, no mesmo lugar, não saem, assim... Sei como é que é. Vínculo mesmo, assim, com o território, com o lugar, enfim, de família, né, ancestralidade, enfim, vão
se conectando muito com o local, mas eu nasci ali, né, na periferia, e curioso, né, assim, eu acho que hoje eu trabalhar na área social, né, assim, eu gosto sempre de dizer que a minha trajetória, ela passa por uma política pública, ela passa por uma iniciativa social, então, assim, eu sou meio que fruto desse movimento, né, então, hoje eu estar trabalhando, assim, né, oportunizando jovens também de periferia, né, a crescerem, a se reconhecerem como cidadãos e pensarem no trabalho não só como emprego, mas como projeto de vida, né? Assim, eu acho que para mim é um grande privilégio, na verdade, né? Então, isso me coloca no lugar de muito orgulho, né, por onde eu estou. E no meu mestrado, até que você citou, assim, o meu tema de mestrado ele foi sobre era entre a vocação e a necessidade, né? Assim, esse era o tema, assim, como é que jovens de periferia conseguem escolher de fato o que eles querem fazer, né? Em que medida que um jovem pobre no Brasil hoje pode falar, quero fazer isso, eu quero ser isso, né? Em que medida que são frustrados os planos e os sonhos por uma pressão, né, de levar dinheiro para casa, de ter logo um emprego, etc. Então, eu faço uma leitura crítica sobre a política de aprendizagem no Brasil, aprendizagem profissional, não trago muito meu exemplo, né, de construção de carreira, então minha linha foi nessa parte de em que medida que o jovem hoje ele realmente pode escolher aquilo que ele quer fazer, né? Então, acho que conversa muito, né, com o trabalho da DPFL, assim, com o que vocês têm feito, né, assim, ouvindo muitos jovens, mas acho que, sobretudo, pavimentando um caminho aí de desenvolvimento para que eles se conectem com missão, com valor e que eles consigam ser o que eles queiram ser. Então, hoje eu tenho 2 filhos, né, pequenos, hoje, o Daniel e o Davi, hoje eu trabalho muito nesse sentido, sabe, na formação deles, assim, né, o que vocês querem, né, assim, o meu trabalho não é dizer o que vocês têm que ser, assim, é realmente criar oportunidades para que vocês escolham aquilo que está mais conectado com o seu sonho, com a sua verdade, com a sua crença, o que você acredita de fato que pode ser útil. E aí que tem aquela barreira ali entre o que é emprego e o que é trabalho, né, então eu sempre falo assim, trabalho é um movimento, né? É um esforço nosso que pode ser produtivo ou pode ser criativo e que melhora a situação, né? Melhora as coisas para alguém ou para o ambiente. Trabalho sobre isso, né? Então, não é necessariamente uma coisa que eu preciso estar vinculado a para ganhar algo em troca. Não é eu vendo horas, né? As minhas horas, o meu tempo em troca de dinheiro, né? É alguma coisa que eu, de fato, faça muito bem, eu gosto de fazer e aquela velha história, né? Assim, descubra a sua missão, né? Assim, e faça aquilo realmente você ama e nunca mais vai precisar trabalhar na vida, né? Acho que é muito sobre isso, eu vivo muito isso, essa verdade hoje, né? Então, o meu caminho ele passa muito por esse lugar. Eu estudei escola pública a vida toda. Para dizer que não foi a vida toda, nos primeiros anos ali, eu estudei numa escola particular, bem no período de alfabetização, os primeiros anos do fundamental, porque minha mãe trabalhava na escola e ela tinha direito a um bom desconto. Eu estava nessa escola e logo depois minha mãe saiu, eu fui para a escola pública, lá que eu me formei e passei toda aquela dificuldade que o aluno de escola pública tem, né? Então, falta professor, falta material, não tem aula, né? Então a aula fechou porque o traficante invadiu, fugiu da cadeia. Eu lembro que a escola era em frente a um presídio. E volta e meia, tá tendo fuga no presídio, e aí fechava a escola, e aí não podia ir, enfim. Então, eu cresci nisso. Quando eu me formo, eu termino o ensino médio com 16 anos, eu terminei até cedo, assim, eu era um pouco cedo, avançadinho. Comecei cedo também, que eu tenho um irmão mais velho, ele ia para a escola, eu queria ir, chorava, minha mãe acabou mandando eu ir, eu fiz a prova, passei e fui não, mas peraí. Pra frente. O seu irmão ia pra escola, você chorava, você queria acompanhar seu irmão? Queria ir junto. Ah, então você tinha um exemplo que era o seu irmão ali que acabou te puxando. Queria estudioso também, seu irmão? Meu irmão era CDF. Eu não. Eu não era. Eu era daqueles mais bagunceiros, gostava mais da resenha, do esporte e tal, mas era dedicado, assim, de boas notas, nunca repetia ano, enfim. Uhum. Mas ia sempre nessa aba da comparação com o irmão mais velho, não tem, né? Eu tenho que... Então... mas eu terminei muito cedo, 16. Só que quando eu termino com 16 anos, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. Eu não tinha ideia das profissões, cara. Isso era muito louco, Ninguém né? trocou essa ideia com você lá? Na escola, não. Meus pais também, como não eram formados, também não tinham muita referência, muita ideia de
como ajudar nesse sentido, a escola também não provia isso, e aí eu falei, cara, o que eu faço? Meu irmão já tinha meio que na cabeça uma coisa de ser veterinário, ele gostava de animais e quem cuida de animal? Veterinário. Então ele botou isso na mente e de fato se formou depois, conseguiu. Mas eu não tinha ideia. Aí termino com 16 anos e aí, faz o quê? Meu pai vai trabalhar, né? Então ou você vai trabalhar ou você vai fazer faculdade. Vai fazer faculdade de quê? E aí eu lembro um dia que meu pai chega em casa, aí ele fala assim, ó, com um recorte assim de jornal e tal, ele fala assim, ó, tem uma faculdade aqui que que eu consigo pelo meu trabalho uma bolsa muito grande, assim, era uma coisa muito boa que ele ia conseguir, que era um subsídio do governo, sei lá, tal. E eu consigo, porque meu pai era terceirizado, mas ele trabalhava na Marinha. Ele era tipo uma empresa contratada dentro do arsenal da Marinha lá. Então ele tinha um vínculo lá, eu não lembro como funcionava exatamente, mas ele ia conseguir um mega desconto. Eu falei, cara, entra, era uma política pública que facilitava o acesso de jovens, enfim, de baixa renda. E aí ele falou, eu falei, curso de quê? Ah, técnico de administração. Que é técnico? Eu não tinha nem ideia, mas faz que é bom. Negócio de administração, para trabalhar em escritório, você vai bem. Aí eu, vamos fazer. Aí fiz lá a prova, passei, era para uma universidade legal, uma universidade boa, e fui lá, entrei no mundo, eu era o caçula, imagina, 16, 17 anos. Já entrou na faculdade com 16 também? Ou era tinha um politécnico, né, assim, Sei. que era aquele curso de 1 ano e meio, 2 anos, mais ou Sei. menos, que você fazia os primeiros, aí você poderia depois ingressar na faculdade, Do eliminando umas Perfeito, matérias. Enfim. E fui lá eu, né, e a galera mais velha, né, fazendo, e eu, que mundo é esse, né, matemática financeira, contabilidade, administração, marketing, idiomas, enfim, eu começo a entrar no outro mundo, né, de formação. E aí quis lá o destino que, logo no segundo mês de curso, eu estou olhando lá no mural, aí tinha um anúncio de programa de aprendiz da Eletronuclear, que é da Eletrobras, Grupo Eletrobras, e era para exatamente quem cursava o curso que eu estava fazendo. Aí eu falei, pô, e a parada era, tipo, no dia seguinte, era uma coisa louca, assim. Eu falei, cara, vamos escrever, tal. Liguei, fiz e fui. Fui lá fazer o negócio. Cara, processo seletivo e tal, conversa. Eu sempre fui muito desenrolado de falar. Sempre era aquele que apresentava o trabalho em grupo, sabe? Não era só segurar cartaz, não. Eu era o que falava e tal. Falei, vou lá. Aí sabe aquelas coisas dinâmicas de grupo? Você ganha lá, sei lá, 20 pessoas na sala e tem que se apresentar, faz não sei o que em dupla, vai na frente. Aí eu deitei. Já tomou a frente. Aí passei, cara. Então, de repente, eu entrei numa empresa pública, na época, da Eletrobras, ainda era totalmente pública. E entrei para ser lá e ganhava um salário, na época era R$425, né? Até hoje. Cara, isso na época... Era dinheiro. Era muito dinheiro. Anos 90? Foi 98. Era um bom dinheiro. E aí eu falei, cara, eu... Tô rico, tô rico, tal, ferrou e entrei. Só que mais do que o salário, para mim, foi assim, abriu-se um campo de possibilidades, né? Eu olhei assim e falei, gente, pessoas diferentes, que se vestiam diferente, tinham hábitos diferentes, né? Então, eu começo a ter outras referências. Então, eu almoço, era no centro do Rio, era um prédio na Rua da Candelária ali, era o primeiro prédio multifuncional e eletrônico, tudo, sabe, tudo, tinha uma tecnologia absurda de toque, isso lá na época era muito inovador, mal tinha internet na época, né? Estava começando, só usava internet na empresa. Comecei a usar a internet lá, foi meu primeiro acesso e tal, foi lá. E aí, para mim foi uma novidade. Então, as referências começaram ali. Então, eu descia almoçar no restaurante melhor, né? O pessoal, como eu era caçula da turma, o pessoal me levava, aí dividia o prato lá com o pessoal, que as mulheres que comiam pouco, o prato ali é muito grande, divide comigo. E aí só que eu comecei a frequentar restaurantes diferentes, aí o pessoal ia sair para happy hour e me chamava, me dava carona, eu, pô, o cara tem um carro, o cara se veste assim, o cara frequenta tal lugar. Aí eu começo a perceber que eu tenho direito a acessar a cidade, sabe? A acessar outros lugares para além daquele onde eu nasci, onde eu vivia. Eu falo, cara, eu começo a circular num ambiente, porque as pessoas vão me levando, né? E eu sozinho não me achava até digno de circular naquele ambiente, e de repente as pessoas me pegam pela mão e falam, cara, você é foda, vem comigo e me leva para esses lugares. E aí minha cabeça faz assim, ó, eu começo a olhar um mundo
gigante. Eu falo, cara, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu começo, e aquilo vai me alavancando. Então, o trabalho, ele teve muito essa função na minha vida, assim, sabe? De alavancar mesmo, assim, de me mostrar possibilidades, sabe? Assim, de me dar escolhas, assim, né? Então, foi trabalhando que eu fui conquistando. E aí fui me dedicando, acabou o curso. E ali, nessa altura, eu já tinha ideia, cara, e aí um ponto muito interessante dessa oportunidade que eu tive é que eu caí exatamente na área de recursos humanos, no setor de desenvolvimento, que cuidava da formação dos estagiários. Então, eu lidava com todos os estagiários da empresa. Estagiário de direito, estagiário de engenharia, estagiário de psicologia, estagiário de administração. E eu começava a conhecer todas as profissões na prática. O que você faz? O que você faz? E via. E então, isso para mim foi de um aprendizado, assim, absurdo, né? Assim, por isso que eu sou muito... eu gosto muito da política de aprendizagem profissional, né, no Brasil, assim, que é uma política recente, ela começa a ser implantada oficialmente no ano 2000, né, então ainda em 98, 99 nessa época se falava muito de estágio técnico, ainda não tinha esse nome, aí vira aprendiz de fato em 2000, quando é sancionada a lei, mas é uma política que faz muito sentido, né, que dá a oportunidade do jovem estudar e aprender, né? Então, aprender na prática o ofício, né? Então, é muito boa essa lei. Trabalhei durante muitos anos com ela, inclusive em algumas organizações, então, assim, sou fã mesmo. Assim. Tem muita coisinha ali para acertar, as empresas vão driblando. A adesão das empresas ainda está bem aquém do... Muito aquém, muito. Que deveria, isso, né? A gente faz um programa só para falar sobre lei de aprendizagem, Sim. mas tem, assim, que prefere pagar multa do que contratar, acha que é uma mão de obra barata. Então, o aprendiz é o cara que fica ali grampeando papel, fazendo isso aqui para tirando xerox, que era a nossa época. E quando, na verdade, ele está ali na função de aprender o ofício, né? Então, ele aprende o teórico na escola, lá na faculdade, e ele vai lá exercer aquilo na prática para aprender uma função. Isso funcionou muito comigo, assim, acho que isso foi de muita valia. Então, eu vou ali trabalhando, começo a conhecer as pessoas, e aí que vem o sonho de fazer comunicação, né? Eu falo assim, todo mundo lá, você tem que fazer comunicação, você tem que fazer comunicação, você tem que fazer comunicação. Vai fazer comunicação. Eu falei, comunicação, você está curso, como fazer comunicação social? Aí vou tentar o meu primeiro vestibular, né? Faço, ainda faltava muita coisa, aí não consigo passar no primeiro. Óbvio, eu não tinha, nos últimos anos eu não tive aula de química, não tive aula de física, assim, sabe? Tive lá um ano tive, no outro não teve, aí no outro duplicou, então... E aí eu vi, né, no vestibular quais eram as minhas deficiências e comecei a trabalhar. E fui fazer um pré-vestibular comunitário no Morro do Estado, lá em Niterói, que era só de física e matemática. Era sábado e domingo, cara. E, assim, na minha adolescência, assim, então sacrifiquei uns finais de semana só para aprender esse troço. Aí eu falei, cara, eu vou passar, vou estudar. Aí eu fazia o trabalho lá, aprendi, estudava e no final de semana eu ia estudando no vestibular e fui fazendo. Só que eu comecei a ver que aí terminou o meu período, né? Assim, eu já queria fazer, não fazia mais sentido eu ficar lá, eu nem conseguiria, porque tem que abrir vaga para próximo, né? E para entrar lá como funcionário efetivo tem que fazer concurso. E aí, porque é isso, né? Todo mundo é concursado e só os aprendizes que vão girando, né? E aí eu saio de lá e aí eu continuo estudando para a faculdade. Falei, vou ter que passar agora para comunicação. Só que aí eu paro e penso, cara, tá demorando, já tinha perdido o primeiro, né? Pô, vou fazer o meu próximo, que é só daqui a tantos meses. Eu falei, cara, eu vou trabalhar para não perder tempo e vou tentar uma faculdade particular. Aí fui lá na faculdade, vi quanto era. Pai, vê lá para mim quanto você consegue de desconto. Ele foi lá ver e tal. Aí eu comecei a buscar trabalho, trabalhei em loja, trabalhei em telemarketing, trabalhei em um monte de coisa para poder ter o dinheiro. Falei, pai, quanto você consegue pagar disso aqui? Eu consigo isso. Tá, eu fecho com isso. Aí a gente fez lá um acordo, meu pai pagava um pedaço, eu pagava outro, trabalhar e comecei a fazer a faculdade particular. A prova era muito mais fácil, fiz a provinha lá, final de semana, entrei, passei, comecei e continuei estudando. E aí que foi, eu acho que uma virada muito boa, cara, que aí... Cara, a mesma coisa, eu tô lá estudando, tô na faculdade, dedicado pra caramba, sabe? Melhor aluno. Eu chegava mais cedo, saía mais tarde, aí ficavam os coordenadores de jornalismo e de publicidade me disputando e tal, querendo fazer. E aí a coordenadora de jornalismo, ela gostava tanto de mim que ela estava fazendo doutorado na época, e olha que loucura.
foi 2000, 99, 2000. Não tinha Big Brother ainda. E aí o Silvio Santos deu uma pernada na Globo e fez Casa dos Artistas, você lembra? Tinha Supla, Alexandre Frota. Eu tinha uns 4 anos nessa época. Tinha Casa dos Artistas. Era o Supla e o Frota. E a tese dela era sobre reality show, que era uma novidade no Brasil. Ninguém sabia o que era reality show. Não, o Silvio Santos meteu um Casa dos Artistas, a Globo chegou e falou, como assim? Que tinham comprado direito do Big Brother e teve que lançar o Big Brother 1 corrido lá, só que aí ela fazia, na época, como não tinha muitos portais de notícia e tal, era jornal e revista, as revistas semanais e os jornais. E aí ela me contratou basicamente para fazer o seguinte, falou, Vitor, eu vou te dar a chave da minha sala, eu assino a revista XPTO, jornais tal, todo dia você vai chegar aqui, vai ter lá o jornal e a revista, você vai ler tudo para mim, vai fazer uma curadoria, tudo que for relativo a reality show, você recorta e faz para mim um relatório. Beleza, eu falei, cara, eu tô sendo pago para vir para cá ler. Eu ficava lá lendo jornal, lendo revista, fazendo relatório, beleza. E aí já me dava um dinheirinho extra, né? E me dava uma moral também, porque eu tinha a chave da sala da coordenadora do curso, né? Então, isso para mim foi muito legal. E aí eu começo, mas chega o outro coordenador lá de publicidade, Vitor, você viu que abriu o estágio para Vale? Aí eu, não, pode falar o nome da empresa? Claro, meu irmão. Tá liberado. O programa é seu. Aí ele falou assim, abriu aqui estágio para Vale, tem uma galera aqui que está se inscrevendo e vai lá, vai ter semana que vem testes, não sei o que, prova. Eu falei, demorou. Fui lá, cara, legal, vou me inscrever. Escrevi, fui. Mesma coisa, aí lembrei lá da Eletrobras. Fui lá, dinâmica, lá, passei. E aí eu lembro que eu fui meio que de patinho feio, assim, porque a galera que era da universidade particular lá era uma galera que, tinha um poder aquisitivo legal. Eu lembro que eu fui de carona, os malucos concorrendo de carro já. Eu falei, cara, os caras de carro. Eu fiz lá amizade com os caras, os malucos me levaram que era longe e tal. E aí fui para o programa de estágio, passei para o programa de estágio da Vale. Cara, eles pagavam muito bem para mim. Eu ganhava, sei lá, 4 vezes o que eu ganhava no trabalho de carteira assinada que me consumia. Aí o jogo mudou completamente. Naquela época devia ser um dos programas talvez mais concorridos que tivesse. E aí o que eu fiz? Fui embora para Vale, larguei o emprego, pedi demissão assim, pedi demissão com gosto, tô indo. E nessa época eu estava trabalhando, lembro, num negócio de telemarketing. E eu fui promovido para supervisor, era o supervisor lá do negócio. E aí o cara me deu uma moral também, quando eu fui embora, enfim, fui para Vale. Aí na faculdade, particular, ainda fui para Vale. Nesse ínterim aí, cara, de vai para Vale e tudo mais, tava ainda fazendo vestibular, prestando lá vestibular, tava tentando passar para Federal Fluminense, né, a UF, que era lá na minha cidade. Isso em comunicação social ou já comunicação, outra área? Não, comunicação. Ainda seguindo na comunicação. Vou para Vale, começar a fazer o estágio. Cara, outra parada. O outro me sentindo super valorizado e tal, trabalhando todo arrumadinho e pá. Vale na época era um monstro assim de companhia, né? Todo mundo queria estar lá. O orgulho da mãe e do pai, meu filho trabalha na Vale, aquela coisa. Tinha uma coisa dessa assim, né? E aí, né, tô lá trabalhando, de repente passo para UF. Passei para UF, comunicação. Aí que foi lindo, né? Porque eu falei, cara, vou trancar a faculdade, não vou mais pagar a faculdade, tô ganhando mais do que eu ganhava, ferrou, agora o negócio foi, né? E aí fui para a UF fazer, só que o problema era, né? Era faculdade integral, era tarde e noite, então tinha umas disciplinas que eram, sei lá, 2 horas da tarde, de 2 às 4, tinha uma outra que era 5 às 8, sei lá, umas coisas meio loucas assim. Então não dava para fazer, quero fazer só à noite porque eu trabalho de dia. Não, bebê. Assim, faculdade pública é disso. Não dá para trabalhar, né? Ou você estuda ou trabalha. Eu falei, não, eu preciso fazer os dois. E aí foi uma loucura, porque eu comecei a cortar as disciplinas que eu já tinha feito na particular. Eu não conseguia fazer na ordem, tipo... Casar. Primeiro período eu cortei todas, aí tinha umas de segundo que eu tinha que refazer, umas de terceiro. Então ficou uma coxa de retalho, não tinha turma, assim, sabe? Eu ficava fazendo um malabarismo. E aí, para piorar, ou na verdade para melhorar,
eu comecei eu fui trabalhar na Vale na área de comunicação, né, fazer estágio na área de comunicação corporativa. E aí, na época, eu lembro que estava tendo um movimento de responsabilidade social, estava começando, né, assim, né? Esse movimento. Aí Assim. começou a vir a primeira fisgada no Vitor. E que para mim também era muito novo, né, assim. E aí eu lembro que eu tive a oportunidade de ir para uma fábrica que era distante, era uma fábrica de alumínio, assim, que ficava na zona oeste do Rio, em Santa Cruz, que é muito longe do centro. Santa Cruz é o último... É como se fosse Taquera, assim, daqui, sabe? É longe. Bem distante do centro. Longe. Bem longe. E você tem que pegar a Avenida Brasil, que é uma principal aí, de ponta a ponta, literalmente. E a Avenida Brasil lá é bem diferente dessa daqui. Assim, é uma avenida que corta a cidade inteira. E óbvio que ninguém queria ir para lá, né? Assim, ninguém queria, mas, pô, ter uma oportunidade de estar num lugar que, poxa, você vai ter uma oportunidade de ascensão, né? E que você não vai ter tanta concorrência. Eu falei, é comigo mesmo, vou embora e fui para lá. Porque lá eu teria a oportunidade de ser efetivado com muito mais distância. E lá chegando, tinha uma coordenação de comunicação e eles estavam começando esse movimento de responsabilidade social. Tinha uma consultoria lá que estava ajudando eles. E responsabilidade social na época era relacionada com comunidade, né? Basicamente. Então, a fábrica cresceu, não tinha ninguém em volta e, de repente, as pessoas começam a morar em volta, vai se formando as comunidades, o bairro, e aí como que se relaciona, né? Os impactos do negócio, enfim. E aí eu só observando aquilo e tal. E aí quis também, cara, que a coordenadora da área, a gerente da área, ela foi demitida. A área era formada tinha 2 pessoas terceirizadas, tinha esse pessoal da responsabilidade social, que era uma empresa que ia lá uma vez ou outra, e tinha eu, crachava a área. E essa mulher foi demitida. No que ela é demitida, eu começo a tocar as coisas ali e falar. E aí eu chamava o pessoal lá da responsabilização, conta aí, o que vocês estão fazendo? Tá, aí os caras, não, estou fazendo isso, mas por que isso? Tá, aí começa a conhecer. Aí ajudando lá, fiz uma amizade com as meninas terceirizadas da comunicação e tal, a gente trabalhou tocando, e eu comecei a entender esse negócio de responsabilidade social, comecei a achar legal. Falar comunidade, deixa eu ir com vocês. Aí rodava a comunidade e tudo mais. Cara, e era um lugar que ninguém queria ir, eu lembro, na época, porque a sede da Vale ficava no centro do Rio, num prédio maravilhoso e tal. Tá até desativado hoje, mas era muito emblemático aquele prédio, era uma coisa de poder. E quem estava fazendo estágio lá queria ficar lá. Lógico. Ar-condicionado, computadorzinho, arrumadinho no centro da cidade, maravilha. Ninguém queria ir para Santa Cruz. Calor danado, um dos bairros mais quentes, um dos piores DHs do Rio, uma fábrica no meio, não queria. Cara, eu nasci num lugar bem parecido, então para mim não mudava nada. Pegar ônibus e na época eu estava fazendo faculdade, eu não tinha carro. Então era Niterói, que é outra cidade, para o centro do Rio, cidade, sei lá, dependendo da hora, mais cedo, 40 minutos, 1 hora. De lá para Santa Cruz, mais 1 hora, 1h30, mais ou menos ali. Então assim, era chão todo dia. Todo dia. Estudando e trabalhando ainda. Trabalhando. E aí eu tô lá nesse movimento. Aí nessa que essa mulher é mandada embora, abre-se uma vaga, começa um processo seletivo para alguém substituir ela, enfim. E foram para o mercado. E esse processo demorou, sei lá, uns 4 meses, 5. Demorou muito para repor. E nessa eu tava ali. E o pessoal me vendo, eu trabalhando, tudo mais. Chegou uma nova pessoa para trabalhar, a gente continuou trabalhando, mas chegou um momento que essa área de responsabilidade social ela começou a ganhar muito corpo aqui, né? E queriam alguém para cuidar dessa área. Aí o gerentão lá da área chega e fala assim, a gente vai abrir uma área e, gosto muito do seu trabalho, eu queria, possibilitar, assim, efetivar você e formar você nessa área, assim, o que você acha? Então eu falei, bora. Demais. Aí eu sou efetivado, o que para mim dificulta ainda mais a questão, porque eu ainda estava na faculdade, eu tinha que terminar correndo e era integral, e aquelas aulas de 2 horas da tarde, eu tive que negociar para poder conseguir fazer e terminar a faculdade com perna, assim, muito rápido. E aí eles pagam para mim um curso, né, de formação, eu faço a minha primeira pós, assim que eu terminei a faculdade, eu já emendei logo uma pós na área de responsabilidade social. O curso de responsabilidade social
para a sustentabilidade, um curso foi até aqui em São Paulo, da Unietos, do Instituto Etos, que é quem foi o precursor mesmo, trouxe muita coisa, o primeiro curso, a primeira turma que eles fizeram. E aí eu fiz o curso, cara, pagaram para mim viagem para eu conhecer todas as plantas da Vale no Brasil. Foi a primeira vez que eu andei de avião, eu tinha 21 anos, aí eu vim para São Paulo, foi um voo para São Paulo. Varig, VASP? Acho que não, acho que já tinha. Não, cara, não lembro nem qual era a companhia, mas eu lembro que foi meu primeiro voo. Aí faço o curso, começo a conhecer todas as fábricas da Vale no Brasil. Aí vou para Pará, vou para Maranhão, vou para Minas. E aí você foi conhecer o Brasil multicultural. E o mais legal para mim desse processo todo, assim, é que quando eu tenho a oportunidade de ir para essa área, que era assim, vai lá na comunidade e conversa com essa galera. Cara, o meu lugar de fala ali era muito deles ali também, sabe? Então eu me conectei muito porque eu entendia o que eles estavam passando, a dificuldade que era. A minha própria... Eu lembro que os engenheiros se desdobrando para tentar explicar um eventual impacto da fábrica. Eu chegava e falava, irmão, a parada é a seguinte, se sair uma fumacinha branca, assim, aquele é vapor d'água, é igual que tem na sua panela lá, fica de boa, tranquilo, é água evaporando, tá na moral. Você tinha linguagem, né? Agora, se for laranja, meio alaranjado, vermelho, irmão, mete o pé. Aquela parada é porque deu ruim, tu tem que sair daqui, vaza. Então a galera entende. Então esse relacionamento, essa coisa de ali, eu ia almoçar na comunidade, na pensão da tia Zezé, ia almoçar. Então começava a ter um relacionamento ali que para mim era muito comum, sabe assim? E isso foi me dando uma legitimidade com um público que era muito sensível para a empresa, absurdo. E isso eu não estudei, sabe? Isso vem de berço, isso vem da minha trajetória, né? E aí é que eu começo a entender essa diferença, né, assim, do trabalho e do emprego, que eu falei no começo, né, assim, eu começo a perceber, e é isso sempre que eu converso com pessoas mais jovens, assim, que estão começando, eu sempre falo assim, cara, a sua trajetória, né, o seu repertório, né, a sua experiência de vida, ela tem valor, né, você só tem que se encontrar, assim, faz sentido, uma hora vai fazer sentido, né. Então, o que para mim antes era motivo de vergonha, motivo de, pô, não, eu lembro que quando eu ia sair lá na época, eu ia trabalhar, happy hour lá em Ipanema, não sei o que eu falei, não vou, né? Cara, nem vou, que loucura, não vou, não sei o que no Leblon, cara, eu ficava meio deslocado, né? Deslocado, e de repente eu tô num lugar que, cara, vai lá na comunidade, conhece. Que eu conheço. Eu falei, pô, esse lugar é meu. Área. Só que isso tinha um valor para a empresa absurdo, que nem a empresa, à época, sabia. Hoje que as empresas já percebem isso. Naquela época, quem fazia esse trabalho vai vocês mesmos aí de comunicação, conversar com essa galera aí e resolve lá, né? Então, eu começo a usar uma experiência minha de vida, uma coisa que eu não aprendi na faculdade, assim, não mesmo, assim, para entregar um valor absurdo para a empresa, né? E eu sou valorizado por isso. Eu falo, opa, peraí, então esse é um lugar legal, é um lugar que eu quero estar, né? Então eu começo a mergulhar, e aí que eu entro realmente nesse mundo da responsabilidade social, e eu começo a modelar uma série de projetos, de programas, enfim, ganho um prêmio lá na época, era um prêmio internacional, que era um dos melhores projetos, sabe, de referência, assim. Legal, isso dentro da Vale mesmo, um projeto feito dentro da Vale. Deixa eu só fazer um ponto, olha que muito louco, você falou a minha cultura, meu jeito de ser, mas se não fosse também a faculdade ali, talvez você não teria conseguido o estágio da Vale para poder chegar a isso, né? Exatamente. Eu acho que tudo é muito válido, né? Acho que tem muito, às vezes eu vejo uns discursos muito perigosos de alguns empreendedores que viveram alguns privilégios e que falam, a faculdade não é importante. Cara, assim, nem não existe, cara, assim, cortar caminho... Não existe, cara. Não existe, assim, é preciso estudar e, cara, a tua trajetória traduz muito bem isso. Foi jovem aprendiz, uma faculdade, segunda faculdade. Hoje, para mim, assim, eu bebo muito da fonte acadêmica, eu bebo muito da fonte prática, assim, mas elas não são conflitantes, elas são extremamente complementares, né? Então, se hoje eu tenho uma capacidade de escrita, de fala, de argumentação e tudo mais, eu devo isso muito à faculdade, que abriu a minha mente, principalmente a faculdade pública, tá? A faculdade particular, os anos que eu fiquei, 1 ano e meio, 2 anos que eu fiquei, foi muito importante, mas em termos de instrumentos, de ferramenta, né? Então lá eu mexi em Mac pela primeira vez, lá era aqueles Macs
antigos, né? As caixonas, mas aqueles coloridos, super maneiros, fotografia, tinha estúdio, então assim, vi muita coisa legal, de formas instrumentais, né? Mas a faculdade pública, ela me deu uma visão de mundo muito absurda, uma visão muito crítica sobre sociedade, sobre onde nós estamos, então, assim, essa parte mais teórica, né? Hábito de leitura, né? De você ser crítico sobre aquilo que você lê, de você dar opinião. Lembra que era isso, dê um texto hoje para você ler, daqui a 2 dias você vem, traz a resenha e apresenta para a turma. Caraca, e aí, que loucura. Ele é a cara do DPFL. Do que a gente acredita. A sua história é muito do que a gente vem construindo. Aí fico lendo no ônibus, sabe, para vir, anotando. Então, assim, eu acho que essa construção, e a gente tem que ter muito cuidado, né, com isso, assim, que eu acho que são espaços que precisam ser complementares. Né? Por isso que eu falo que uma política hoje de inclusão socioeconômica, ela deve ter essas 2 prerrogativas, que é a teoria e a prática. Ela tem que andar junto. Ô, Vitor, mas na boa, aí passar para você, Edu. Por que tá rolando essa apologia a não estudar, fazer faculdade? Você vai conversar com os jovens, eu vou palestrar por aí. Tiago, mas fazer faculdade ainda é válido? Eu tenho minha opinião, tudo é válido, sabe? Por que tá rolando? Isso vem de uma visão americanizada e romantizada do empreendedorismo, que é o Steve Jobs, que é o Bill Gates, que são gênios, cara. O Mário Sérgio Cortella fala uma coisa muito legal sobre isso, né? Ele tem vocês já acham esse vídeo dele falando, numa palestra, que ele fala assim, meu filho chega e fala, pai, eu não vou fazer faculdade. Por quê? Porque o Mark Zuckerberg, sei lá, largou Harvard e fez e hoje fundou o Facebook, hoje é não sei o que, milionário. Steve Jobs fez não sei o que. Aí ele ouve e fala assim, meu filho, ele largou o quê? Stanford. Stanford, Harvard. Ele falou, o dia que você entrar aí a gente pensa em Harvard, Stanford, a gente pensa em sair, mas assim, primeiro passa e entra, porque ele teve essa potência que foi entrar numa faculdade que é extremamente competitiva, etc. Para entrar, é muito difícil. Então, eu acho que é uma visão um pouco romantizada. Acho que as referências que a gente tem hoje, em sua maioria, embora a gente já esteja vendo, né? Você é uma da referência em relação a isso também, de jovens que vêm da periferia, empreendem, e ainda é pouco, né? Assim, eu acho, não é nem que é pouco, eu acho que ela é pouco badalada, né? Vocês veem uma turma que vem de um outro público, com outros privilégios, né, já tem uma grana lá, faz um investimento, dá certo, vai, e aí esse cara vem, faça assim, tal. Aí você a referência dele é a referência europeia, americana, né? etc, né, assim, os pobres meninos ricos, né, assim, eu fui fazer meu high school nos Estados Unidos, aí voltei, aí peguei a empreender, assim é fácil. Meu dinheiro de mesada, e aí fiz, cara, assim, aí investi na minha primeira startup, quebrei, foi, assim, ok, acho que tem seu valor e essas pessoas têm aí os méritos e entregam muito valor para a sociedade. Agora, a gente tem que ter muito cuidado em qual referência que a gente vai beber, né? É entender que existem padrões, existem repertórios que são distintos e todos eles têm valor. Agora, a faculdade não tem nada a ver com isso, assim. Ela é necessária. Eu acho que a faculdade é um lugar em que você vai conhecer gente diferente, que você vai conhecer uma forma de pensar diferente. Você que você é um cara de longo prazo, tem início, meio e fim. Você já dá uma mensagem pro mercado. É isso. Eu parei 4 anos para me dedicar a isso, entendeu? Eu sou um cara imediatista. É isso. Agora, aproveitando, Vitor, você que trabalha muito com educação, como é que... Já entendi, você trabalhou com comunicação social, foi aí que veio a mordida de trabalhar com projetos sociais, você trabalhou com outros projetos antes do Vini. Como é que aconteceu o projeto do Vini Júnior? Porque eu acho que eu falei isso pro Edu e todo mundo que eu converso, é um dos projetos mais legais que eu já vi. De fazer a tematização das salas. Queria que você contasse um pouco de como é que apareceu o Instituto e como é que vocês chegaram nesse modelo muito inovador, cara. Queria que você contasse pra galera. Excelente pergunta, assim. E a resposta, ela tem um pouco de uma sequência aí daquilo que eu estava falando. Então, estou lá na Vale, vou acelerar aqui, apertar o 2x, começa lá. E aí eu começo a me desenvolver muito, ganho prêmio e tal, e aí eu recebo uma oferta para ir para uma outra empresa, uma multinacional. E essa história é muito legal, vou contar rápido, porque às vezes... Sabe aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Sim, que o cara vai vendo... Às vezes eu me sinto nessa história, porque
eu conhecia muito o bairro, né, assim, essa região de Santa Cruz, que era uma região favelizada, uma região com muita milícia, uma região com tráfico, e eu conhecia muito, assim, eu conhecia melhor que o meu bairro. A gente fez a cartografia social, eu conhecia cada buraco, assim, cada lugar daquilo. E aí, eis que, de repente, uma multinacional alemã quer construir uma siderúrgica no Brasil, e aí ela está em dúvida entre 2 lugares. Era um terreno no Ceará e outro terreno no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, aonde? Lá, Santa Cruz. Vão estudar, aí vem a delegação da Alemanha para conhecer. Conhece o bairro com a palma da mão. Aí pergunta lá pro pessoal da Vale, quem trabalha, o que vocês fazem aqui? Conhece? Aí o presidente da fábrica onde eu estava, um dia chega e fala, pô, tem um moleque lá que conhece tudo aqui, eu acho que ele pode dar essas respostas melhor. Aí ele me manda me chamar, aí o presidente me chamou, ferrou, você demitiu. Eu fiz, né? E, ó, vai vir uns alemães aí, e eles querem conhecer aí, como é que tá seu inglês? Aí eu, como é que tá meu inglês? Zero, meu inglês era nada, assim, era aquele, eu falei, tá bom, eu, peitudão, tá bom, dá. Eu sabia que ele ia me ajudar mesmo, sabe? E aí tá bom. Eu já tinha tudo já. Se fosse em português, eu ia com o pé nas costas, eu ia dar show. Só que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou mandar traduzir essa apresentação, eu tinha, sei lá, uma semana, vou ler, vou ficar lendo esse negócio, decorando, e lá eu vou fazer. Se eu errar, se eu tiver dificuldade, eu sei que ele vai falar, que ele é fluente, vai me ajudar, eu vou embora e fui. As caras. Chegou lá, um monte de alemão, eu queria ter isso filmado, cara, eu sou muito sem noção, ou corajoso, não sei qual é o melhor adjetivo. E aí eu lembro que eu fui lá, falar, né, tipo, o inglês de Al Santana, assim, mas a galera, sabe, acolhendo, pô, moleque novo, aí o cara lá, o presidente, pô, E aí, lá no meio do negócio, entre os alemães, tinha um brasileiro, que vinha ser o diretor-geral de recursos humanos da nova fábrica que eles iam construir. Ele me viu. Beleza, passou o tempo e tal, escolheram pelo terreno de lá. Não por causa de mim, obviamente, por questões técnicas e tudo mais, mas coincidentemente foi. Queriam alguém para cuidar desse negócio lá, da área de responsabilidade social, análise de impacto ambiental, blá, blá. O cara lembrou de mim, já chegou pro cara lá da equipe dele, que estava conduzindo isso, ó, vai lá na fábrica e chama esse cara aqui, ó. Esse cara conhece tudo, esse cara tem que estar com a gente. Aí eles vêm, fazem uma oferta para quero você comigo. Então foi uma parada que me levou, que eu saí assim, gerou até crise lá, né? Porque eles tinham um acordo e a Vale era sócio no negócio. E aí tiveram que se falar entre eles, nossa, assim, eu saí meio que... Mas enfim, para mim foi um salto absurdo. E lá eu fui fazer o quê? Conversar com o sem terra que estava no terreno, conversar com o dono do boi, miliciano. Aí eu fui, aí, enfim, deitei. Só que esse movimento todo de estar nessa empresa, eu fiquei lá 4 anos. Eu cheguei, o terreno tinha jacaré, tinha sem terra plantando. E aí saí de lá com a primeira placa de aço produzida, 4 anos depois. Mas assim, no estado absurdo, que ali eu comecei a conhecer a diferença e a importância que são as diretrizes institucionais de uma empresa, que é a missão, a visão, os valores, e o nosso. Como que a gente se conecta com o empreendimento por meio da visão, por meio da missão? Porque, eu sempre digo, né, uma empresa, né, um CNPJ tem um conjunto de CPFs, né? Então, se eu me junto àquilo, eu concordo com aquela missão, eu concordo com aquela visão. Como se você estivesse assinando embaixo, né? Exatamente. Você veste a camisa, literalmente, a gente veste um uniforme, tipo, crachá, você está falando assim, eu sou isso, a minha visão é essa. E eu começo a perceber que a minha visão não era aquela. Então a empresa estava indo por um lado, aconteceram várias coisas, enfim, de impacto, tal, coisas que a gente combinava e eles não faziam, e aí eu que estava ali na linha de frente, lidando com comunidade, e eu ficava ali, e começa a me afetar muito pessoalmente. E aí chega um momento que eu penso, cara, não é sobre julgar se a visão certa ou errada, é uma questão de julgar que é uma visão diferente. E se eu penso diferente, eu vou seguir a minha. Você que não estava alinhada com o que você queria construir. Nesse momento, você já percebeu o impacto positivo do que você vinha fazendo desde a Vale ali, nessa área de responsabilidade social? Não só impacto positivo, mas um sentimento de que eu poderia fazer muito mais. Perfeito. Porque eu sabia quanto tinha de dinheiro, sabia da potência que se tinha uma empresa, da influência que se tinha uma empresa, um empreendimento daquele jeito, daquele tipo, numa política pública. Então, eu lembro que eu olhava o orçamento e falava, nossa, eu vou transformar isso aqui numa cidade nova, numa maravilha. Nossa, isso aqui eu não conseguia. Por quê?
os interesses são outros, a visão é outra, e eu começo a me distanciar nesse sentido. Falei, cara, eu acho que isso é uma coisa que eu levo muito a sério. Hoje, quando eu falo isso com as minhas equipes e tal, eu falo, cara, missão, visão, isso não é para ficar colado na parede. Isso é muito sério, porque se tem alguém aqui que não acredita, cara, pede as contas, vai embora, porque assim, hoje a gente está conectado numa missão, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. A missão, para mim, é algo extremamente caro, assim, né? Então, e ali que eu percebi isso. Eu falei, cara, segue a vida. E eu fui lá, chamei aquele diretor que estava no meio dos alemães lá, que me deu uma moral. Ele estava de férias, eu fui na casa dele. E ele me atendeu sem camisa, de chinelo, assim, e tal. Ele é um cara que eu gosto muito, assim, o Valdir. E eu falei pra ele, cara, tô indo embora. Ele, como assim, vai? Você tá maluco? A gente tem plano de carreira, a gente tem não sei o quê, tá uma multinacional e tal. Ações, tá. Fala, cara, vou embora. E aí ele entendeu e falou, cara, segue seu sonho. Falou, eu vou te demitir pra você poder Tem uma grana. fazer, mas assim, investe no seu sonho. E aí que começa a responder um pouco essa pergunta, né? Porque eu saio de lá e aí eu falo, cara, eu vou trabalhar no terceiro setor, eu vou trabalhar com ONG, eu vou trabalhar por missão, eu vou trabalhar porque eu tentei fazer isso dentro de uma empresa e eu realmente, assim, de coração, eu dentro da empresa eu falava assim, eu olhava o orçamento e falava assim, caraca, olha que loucura, eu tenho um poder para mudar a vida de um monte de gente, olha que incrível, eu vou mudar, e aí não conseguia. É curioso perceber essa ambiguidade, né? Porque a empresa ela tem os recursos, ela tem o capital, só que muitas vezes a área de responsabilidade social ela vai pegar uma parcela muito pequena disso e sua capacidade de execução é pequena, né? Aí, por outro lado, as organizações do terceiro setor faltam recursos, enquanto tem uma capacidade de realização, de execução gigantesca, né? Porque é por aquilo que ela se dedica. Exatamente. E na época, assim, era um movimento, né, das organizações da sociedade civil, assim, já existia algumas organizações consolidadas, mas ainda era aquela coisa muito amor e pouca gestão, né? Não era tão profissional quanto é hoje, né? E aí eu lembro que eu vou para o Canadá, eu fiz outra loucura, assim, eu fui pesquisar assim, quais são as organizações referências no mundo que tem maior base de associados. Aí eu soube que era a Visão Mundial, né, World Vision, e a do Canadá era maior. E aí eu tinha um contato no Canadá também e tal, gente que morava lá, que eu poderia facilitar. Eu não sabia disso. Aí eu mando, eles têm a maior base de doadores, pessoa física do mundo, assim, estão espalhados no mundo inteiro com ações em todos os continentes. Eu falei, cara, eu quero ir lá ver como é que os caras fazem isso. Aí tive ótimas referências. Aí entro no site, peguei o e-mail, mando um e-mail. Falei, me apresento e tal, mandei meu currículo e tal. Falei, eu queria me oferecer para trabalhar com vocês aí durante 3 meses e tal. Aí eles me responderam, não, a gente não tem vaga e tal. Eu respondo, não, então... Eu não estou pedindo vaga, é voluntário, eu quero trabalhar. Então tá, vem, o conta sua, pode vir. Aí eu vou. Aí, cara, é muito louco, porque eu chego lá e eu começo a me meter em tudo, né? Assim, eu trabalhei em telemarketing, eu trabalhei em marketing, eu trabalhei fazendo planilha, fazendo... Cara, tudo. Eu vou montar árvore de Natal, eu vou, monto a árvore de Natal e faz o lanche, não sei o que eu vou fazer. Tinha os cartõezinhos que tinha que mandar para os doadores, com as fotos das crianças. Aí eu colava o negócio, cartão, assim. Fazia de tudo, mas foi ótimo para mim, que eu fui conhecendo todos os setores. Quando eu cheguei lá, era um prédio de, sei lá, 3, 4 andares, tudo espelhado, automatizado, os setores. Era uma empresa. Eu olhei e falei... Eu fui com a visão de ONG do Brasil. Sim. Algumas que eu conhecia. Ligar o pãozinho na comunidade. Quando eu cheguei lá, eu falei, que loucura. Aí eu falei, dá para fazer. Aí eu comecei a entender, a conversar com as pessoas, entender, dá para fazer. Aí eu volto para o Brasil. Quando eu volto, eu já tinha um monte de contato de organizações. Soube que você saiu e tal, vem cá. Aí eu comecei a fazer consultoria para algumas organizações. Né? Teve uma organização muito grande que depois eu vim a ser diretor, que estava precisando de ajuda em gestão de equipes, mas também projetos novos com marcas grandes, assim. E aí eles queriam alguém que já estava do outro lado do balcão, né? Que tinha uma experiência para negociar contrato e tal, enfim. E aí eu começo a trabalhar nisso. E ali eu começo a desenvolver minha carreira no terceiro setor. Então eu vou como consultor, depois eu começo a assumir cargos de gestão dentro dessas organizações, então fui diretor de algumas, enfim. E aí eu vou aprendendo, né, assim, o que está certo, o que dá errado. Eu começo a fazer uns trabalhos também de governança, quando às vezes a organização está com alguma dificuldade, eles me contratam. Aqui em São Paulo mesmo, no Tomiotaki, eu fiz um trabalho aqui desse, de redesenho de governança, montagem de conselho. Então, eu começo a me especializar um pouco nisso, né, assim,
ou de ajudar pessoas a criar organizações ou de redefinir modelos de gestão, governança, profissionalização, etc. Então, começo a ter uma visão assim, de várias áreas, né? Trabalhei em educação, trabalhei com segurança pública. Na área de segurança pública foi no Instituto Igarapé, bem no início. Eu tive a oportunidade também de fazer um trabalho muito legal lá no Quênia, Nairobi e na Cidade do Cabo, que eu conheci outras, na África do Sul, conheci outros modelos, né, assim, outras referências culturais também de trabalho nesse campo social. No Canadá também é outra perspectiva, né, do trabalho social, não é a de necessidade como tem no Brasil, né, é de relacionamento, é de imigrantes, é racial, tem outro aspecto. Então, isso vai me dando uma bagagem muito interessante, né? Então, quando você pergunta do Instituto do Vini, assim, de fato, para mim, hoje é motivo de muito orgulho, assim. Eu acho que no Instituto Vini Júnior eu consegui reunir tudo que eu aprendi, sabe? Quando eu pedi demissão dessa empresa foi em 2010, quando eu comecei a trabalhar no terceiro setor, né? Então, 13 anos, quase 14. Que eu já estou nisso, vendo o que funciona, o que não funciona, como funciona. Então, quando a gente começou, né, do zero, assim, eu falei, cara, aqui a gente vai acertar. O que eles te acharam, Vitor? Então, você era amigo da família? Não, eu trabalhava já no terceiro setor. O Camilo, que é meu parceiro, sócio, amigo, enfim, a gente já estava fazendo alguns trabalhos sociais juntos, eu para algumas organizações. E aí o Camilo conhece o empresário do Vini, o principal, né? E conversam muito e tal. E ele já sabia que a gente fazia esse trabalho. A família do Vini já estava naquele movimento, né? Eles já faziam muita coisa social, mas muito filantrópica ali na comunidade onde eles moravam antes do Vini ser profissional. Então, com pouco ali eles faziam festinha de Dia das Crianças, festinha de Natal. Aí, quando o Vini é contratado pelo Real Madrid, né, começa a ter notoriedade, os pedidos aumentam e a gente começa a falar, cara, e agora? A gente precisa organizar, a gente precisa estruturar e tudo mais. Então, nessa conversa, eles já sabiam da minha experiência, a experiência do Camilo, chamam a gente, falam, a gente precisa conversar, eu queria que vocês ajudassem a gente a pensar nesse modelo. E aí a gente começa um processo como, acho que o que para mim é mais valioso, que eu já falei, que é a missão, né? Assim, cara, qual que é a nossa missão? Né? Assim, acho que para começar qualquer coisa, né, dar o primeiro passo, você tem que saber, né, assim, por que eu estou fazendo isso, né? E quem que participou dessa cocriação? Foi o núcleo familiar? O núcleo familiar, foi os principais amigos, o próprio Vini, né, e o empresário, né, que tá do lado dele ali o tempo todo, os amigos que também trabalham com ele hoje, né, nesse corpo que foi criado em torno dele, a família, obviamente, pai, mãe, irmã, irmão, e aí a gente começa esse debate, né, o que vai ser feito, né? E aí eu trago muito da minha experiência nesse campo, né? Assim, então, o mais óbvio, né, assim, para o jogador de futebol, vai ter escolinha, vai ter bola. Não, vamos falar sobre outras coisas. E aí a gente começa a falar sobre educação, né? Assim, educação é um ponto que todo mundo fala. Educação faz diferença. Então, Vini estudou escola pública, depois ele conseguiu uma bolsa por conta do futebol, que aí uma escola particular da cidade que tinha um time lá, chamou ele, aí ele conseguiu... Nos últimos anos ele estudando numa escola particular, o que facilitou também, porque ele já estava no Flamengo, enfim. Mas ele conheceu a escola pública, os irmãos estudaram escola pública, e os amigos dele, mais próximos, que moram hoje com ele, trabalham com ele, também experimentaram a escola pública, ele sabia o quanto era deficitário, as dificuldades que tinham, né? Então, mudar alguma coisa ali foi uma coisa que apareceu como um ponto interessante, né? Pô, vamos para esse lado da escola pública, né? Então, a missão ela está muito conectada com o Vini, porque em uma dessas conversas, né, que é um caso que eu sempre gosto de contar, porque ele é muito engraçado, mas ele é muito sincero, assim, né, que mostra muita essência do que a gente faz. Né? Então, a gente pergunta para o Vini, como é que era você na escola? Né? Você gostava da escola? A escola era legal? Aí ele, sincerão, dá aquele sorrisão dele, assim, ele abre aspas, né? A escola era chata pra caralho. E aí a galera começa, que isso, cara? Pô, tá maluco falar que a escola é chata? Não é possível, ele tá fazendo negócio de educação e tal. Não, mas e aí, o que mais? Você lembrava de alguma coisa? Você gostava de alguma coisa? Né? Aí ele falou, eu gostava do futebol, da resenha, da bola, também da educação física e tal, mas da resenha do futebol, da galera, tal, isso era legal. Ele lembrava o nome do professor de educação física, que ficava lá conversando com eles e tal. E aí, desse papo
extremamente honesto, né? Ninguém obrigou o Vini a falar que Paulo Freire é legal, que o método X é melhor, que... Não. Ele simplesmente falou, a escola era chata. Só que o Vini, na época, tinha 19 anos, cara. Então, um menino de 19 anos falando que a escola é chata, ele está reverberando a voz de uma geração inteira que está realmente desconectada com o modelo que a gente tem estabelecido hoje como, na maioria, né, na escola pública brasileira, que é uma escola que parou no século XIX, quando ela foi inventada, aquele modelo muito militarizado, né, de uniforme, sirene, forma, grade, enfim, e que tem como prerrogativa que as pessoas entram diferente, mas sai tudo de quadradinho, né? Assim, você termina, um ano vai para o outro, termina, vai para a faculdade, vai não sei o quê, trabalho, e vai aquela fábrica de cabeças quadradas. Isso funcionou durante muito tempo, agora já não funciona mais, você já não conversa mais com uma galerinha que já nasce, parece que com um chipzinho ali de que quer transformar o mundo, que quer empreender, que quer fazer diferente. Então, o que a gente percebe é que a escola de fato ficou chata, e não por acaso a gente volta a falar de evasão, né? Então, assim, já tinha melhorado um pouco, agora piora, a pandemia também atropelou muito esse processo, e aí a internet também, enfim, são vários fatores, dá para a gente fazer um programa falando horas só sobre as questões da educação no Brasil, mas a escola era chata. E aí um dos pontos é como que a gente consegue fazer com que a escola volte a ser um lugar legal. Porque a escola, originalmente, ela é legal. Quando você é pequeno, os primeiros anos, é maneiro mesmo. Você quer ir para a escola. Você quer ir para a escola, ficar na escola. Por quê? Escola, Porque você vem de uma realidade, família aqui, lugar. Aí, de repente, você vai para um outro, você vai conhecer outras... Primeiro que você chega no lugar, tem cor. É quase que o primeiro sentimento de liberdade que você tem, você né? Brinca, você tá indo para outro lugar, você tem tempo para brincar. Você canta, Fato. Você é chamado pelo nome. Tem nome em tudo, né? Tem nome no caderno, tem nome na lancheira, tem nome na mochila, tem nome no pendurado no pescoço, tem nome no quadro. Boa. Então, você tem uma identidade, porque você é o fulaninho, tal, Tiago, Eduardo, Vitor, né? Você tem lá, então, você começa e você brinca, é tudo colorido, tem desenho na parede, tem livrinho, tem foto. Então, aí você começa. Só que com o passar do tempo, parece que a escola vai ficando meio cinza, né? Assim, você vai perdendo. Aí hoje você tem uma realidade, né, de segundo segmento, do fundamental, ensino médio principalmente, você tem uma sala com 40, 45 alunos, que a coitada da professora não dá conta, não tem como saber o nome de todo mundo, não tem. Teve um caso recente de um trabalho na área de saúde mental também, que eu estava fazendo numa escola, que uma criança que teve uma questão lá, enfim, a queixa dela era essa, né? Tipo, pô, eu estou numa sala, ninguém sabe nem meu nome. Só descobriram que eu existo o dia que eu apareci com uma faca na escola. Assim, a criança, numa situação dessa, ela pensa assim, cara, se eu sumir agora... Ninguém vai sentir falta. Ninguém vai sentir falta. Então, eu vou me matar. Porque não vai fazer diferença para ninguém. Então, essa questão da identidade, ela se perde. Então, as crianças ficam fluidas. Vira número, entendeu? Vira uma sala cheia de crianças que eu tenho que passar. Que eu tenho que jogar o conteúdo e eu quero que elas saiam daqui o mais rápido possível para entrar outra turma, para entrar outra, para entrar outra, para entrar outra. Então, esse encanto que a escola tem, ele se perde ao longo do caminho, né? Então, assim, a escola, ela começa legal e ela vai ficando chata. Então, assim, um dos pilares fundamentais para a gente, no Instituto, foi, vamos trabalhar nessa linha, assim, preciso devolver à escola esse lugar de acolhimento, esse lugar de, sabe, eu quero estar aqui. Esse é um lugar que eu entro e saio diferente, sabe, eu saio melhor. Então, eu preciso melhorar esse ambiente. Então, esse é um dos nossos pilares. E o outro é quando o Vini fala assim, eu gostava do futebol, eu gostava da resenha, né? E a gente começa a perceber, inclusive, no nosso primeiro ano, que era um ano de pesquisas, né? E que, de fato, isso acontece. As crianças chegam na escola, né? Quando tem jogo na véspera, então, pô, meu time ganhou, somou 3 pontos, você empatou, fez uma diferença de 2, e começa a fazer raciocínio matemático. Só que quando você bota a mesma conta na lousa ali... Sai. Por quê? Cria uma barreira, né? Já está no ambiente... O referencial é outro. O repertório é outro. Eu não sei o que é sinal de igual, dividir, mais, colchete. Quando tem colchete, então, quando bota a letra, ferrou. Já era. Né? Começa o número, depois tem letra, aí confunde, eu não sei, fica chato. Agora, se eu trago a referência de futebol, geometria, é chato, tá? Arma o campo de futebol aqui.
vamos ver que o círculo central lá no campo ele é diferente da bola. A bola é um sólido geométrico, uma esfera. Isso aqui é um círculo, de geometria plana. Aí você começa a mergulhar. O Vini joga onde? O Vini joga no Real Madrid. Real Madrid fica onde? Madrid. Madrid é a capital da Espanha, que é um país que fica na Europa. E aí você começa a referenciar tudo que você pode. Eu lembro da professora de história da nossa rede lá, ela fez um depoimento muito legal que durante um jogo, foi um pouquinho antes da Copa, nos amistosos, ela pegou uma imagem do Benzema durante a execução do hino da França, no jogo, ele não, todo mundo virava lá para a bandeira e ele não. E aí ela pegou esse gancho, né, assim, vocês sabem por que o Benzema não esquece? Cara, eu nunca reparei por quê. Ela foi falar da Argélia, dominação da França na Argélia, quando foi a independência, que os pais dele são de origem argelina, Então ele começa, por que ele não... E aí ele, cara, olha que... Agora, se não fosse pelo Benzema, que é o parceiro de ataque, que era o parceiro de ataque do Vini, fazia gol pra caramba ali, os dois... Eu não queria saber da Argélia, eu nem sabia onde fica a Argélia. Né? Então, o futebol, ele começa a se mostrar pra gente não como uma prática esportiva, mas como uma linguagem. Né? Uma linguagem que é lúdica, que é universal, que é temporal e que tem essa facilidade de facilitar processos de ensino-aprendizagem para além das soft skills. Né? Assim, então, sabe aquele lugar comum, o futebol ensina comunicação, liderança, trabalho em equipe, ok, também. Mas a gente sai desse campo, né, da prática e a gente vem para um campo de facilitação de processos dentro da escola. Né? E aí são os dois principais pilares. Né? A gente pensa em como que eu consigo transformar a escola num lugar mais legal, e aí eu tenho um indício aqui, né, de que se eu trago, né, uma linguagem que é mais conectada com os interesses, né, das crianças, que é mais leve, torna a coisa um pouco mais leve, mais suave, eu consigo facilitar o processo. E aí que a gente começa a desenvolver todos os nossos trabalhos, etc. Né? É mais ou menos por aí. E como que a tecnologia ela permeia essas estratégias, né? Porque a tecnologia ela vem para, né, ser disruptiva, permite inovar num ambiente em que já está tudo engessado, e aí vocês já estão unindo o futebol como centralidade no ensino e na aprendizagem, e a tecnologia ela conversa como com todos esses elementos aí? Excelente pergunta, Edu. E uma pergunta boa e necessária, né? Porque quando falam de tecnologia em educação, as pessoas às vezes elas cometem alguns equívocos, né? Porque elas acham que o smartphone, que a internet, ela substitui a professora, substitui o elemento humano, e não é sobre isso, né? Então eu sempre digo, eu sempre gosto de falar essa frase, já repeti milhões de vezes e vou continuar repetindo. Assim, até hoje não inventaram nada mais inovador para ensinar do que a professora, né? Por quê? Educação, ela é um processo de troca entre pessoas que gera valor para as partes. Né? E aí eu bebo muita fonte do Paulo Freire mesmo, que ele combate com o seu método o que ele chama de educação bancária. O que é educação bancária? É aquela onde uma pessoa é detentora do conhecimento, né? E ela deposita um pouquinho naquela galera que chega sem nada. Chega a turma de alunos, senta um pouquinho aqui do meu conhecimento, um pouquinho do conhecimento, um pouquinho do conhecimento. Quando, na verdade, o conhecimento ele emerge da troca, da experiência. Então, cada criança que chega, ela vem com um repertório, ela vem com uma cultura, ela vem com uma vivência. E a professora, ela é uma mediadora de processo. Ela vai ver, a partir de um problema que ela precisa resolver na sala de aula, como que a sua experiência me ajuda a resolver esse problema? Como que a sua resolve? E aí a gente começa esse processo de mediação, né, onde o conhecimento vai emergir, etc., de diversas formas. Então, o elemento humano ele é fundamental. A tecnologia ela é uma facilitadora desse processo de troca. Então, eu tenho que trocar. Só que como eu troco? De diversas formas. Né? Então, eu posso resolver esse problema, porque a gente tem que entender que, assim, que é sempre sobre a resolução de problema. Sobre educação, sobre resolução de problema. O trabalho é sobre resolução de problemas. Sempre você está resolvendo o problema de alguém, ou o seu problema. Né? Então, a gente acredita muito no modelo em que, primeiro, crianças são estimuladas a resolver o problema a partir do seu conhecimento e do seu repertório. 2, criança começa a aprender a resolver o problema com os pares. Eu estou tentando resolver aqui. Pô, se eu junto com o Edu, a possibilidade já dobrou. Sim, perfeito. Vamos conversar? O que você vê? Pô, é verdade, eu não tinha visto por esse ponto e tal.
E daqui a pouco entra o papel do mediador, que aí você vê que a professora não é a diretora, ela é a mediadora de processo. Ela só vem para ela fazer com que a turma conta como vocês resolveram. Aí o Thiago com o Camilo vai... Pô, eles resolveram de uma forma diferente. Ah, então existe outra forma de resolver. Caramba, pensaram até melhor do que eu. Pô, legal, no próximo eu vou resolver assim. E aí você começa a trazer... Mas você vê que a professora em nenhum momento ela foi a... Ó, tem que ser assim. Essa é a forma certa, essa é a forma errada. Então, a professora ela tem que ser uma mediadora. Agora, essas trocas entre as partes, a tecnologia ela pode entrar como ferramental que vai facilitar, né, a troca. Então, a tecnologia ela facilita o processo, ela não substitui o elemento humano. Isso é fundamental. Não só facilitar, mas também acho que tornar o processo, às vezes, até mais divertido, né? A tecnologia, ela entra também com essa nova geração, que eu acho que eu tô meio nessa e meio na anterior, que já chega programado com a linguagem digital, com as ferramentas, e a gente precisa estar adaptado para usar esses instrumentos dentro de sala de aula, né? Isso só vai potencializar o que, por exemplo, o Instituto está desenvolvendo. É essa capacidade de eu lançar mão dos recursos para resolver, né? Meu filho mais velho, o Daniel, ele tem ele usa muito o comando de voz, é incrível, assim, com o celular. Já nasceu com isso. Então, ele pega GPS, Google, qualquer coisa, ele pergunta. Pergunta. Eu mesmo não uso isso. Eu falo, cara, olha isso, é muito mais prático, é muito mais... Então, eles olham isso como uma ferramenta. O que eu sempre digo eu acredito muito numa aprendizagem baseada em recursos, né? Assim, recursos diversos. E isso é o que a gente prega no Instituto. Porque assim, eu posso aprender melhor com práticas corporais, com movimento. Você, às vezes, vai aprender melhor com música. Você, às vezes, vai aprender da maneira tradicional, lendo livro, lendo apostila. E tudo bem. O problema é quando a escola, quando a professora, nesse papel de mediadora, só oferece um tipo de recurso. Você só vai aprender com a apostila. Aí o cara que é bom pra caramba em linguagem, ele vai ficar, pô, eu não aprendo bem assim. Aí você vai ser medido por uma régua que é a régua do outro, né? Então, quando você... Cara, o problema é esse. Essa é a questão. Eu tenho livro, eu tenho movimento, eu tenho... visual, é isso. Usa o que você quiser, tem que encontrar o canal de comunicação melhor que o pessoa. Então, é isso. Então, o que eu sempre digo a tecnologia, isso é para desarmar muitos educadores, às vezes, que ainda se travam. A tecnologia, a internet, as ferramentas digitais, elas são ferramentas necessárias para conversar com a nova geração. Eu não estou falando que ela é substitutiva, que eu tenho que abrir mão do analógico, do livro, não. Mas ela é um elemento a mais, que se eu não colocar nesse balaio aqui, eu perco muito da minha conexão, né, com essas crianças. Então, a tecnologia entra aí, né, como um elemento a mais. Ô Vitor, a gente tem mais 10 minutinhos, porque hoje tem um evento muito importante em Itaquera, e quando esse episódio for pro ar, né, Salvião, a gente espera estar com um ótimo resultado e ir para o Uruguai. Mas, assim, uma pergunta falando, como é que foi a resistência da... Porque hoje, assim, o Instituto Vini Júnior ele não tem uma sede, vocês trabalham em parceria com as escolas públicas, correto? Isso. Como é que foi na hora que vocês chegaram nesse modelo de ter aulas temáticas, de mudar? Teve muita resistência das secretarias educacionais, da própria escola, dos professores? Porque eu vi lá, tem a foto do Vini na sala de aula, né? Uhum. Teve muito impacto, o pessoal recebeu bem, ainda está sendo um processo de aprendizado, como é que está isso? Chegar na escola pública, né, você entrar hoje no chão da escola e interferir ali nos processos, é um processo realmente árduo, assim. Mas é porque normalmente é feito errado, porque a gente tem que pensar muito, assim, a gente tem que ter muita empatia, né, com as professoras. Pô, ganham mal, recebem pouco suporte, às vezes, do governo, ou seja municipal, seja estadual, ali da rede, né? Tem poucas horas de planejamento, então a sala cheia, então às vezes chega um projeto de paraquedas ali, a partir de agora você, além de tudo isso que você tem que fazer, você também tem que fazer isso. Normalmente é assim. Então as professoras elas estão muito marcadas, sabe? Assim, quando você chega lá, a resistência é muito nesse sentido. Já vem mais gente para falar o que eu tenho que fazer. Então, a gente chegou diferente, né? Tanto é que o nosso primeiro grupo de trabalho para desenvolver o aplicativo base, ele foi formado por professoras da rede de ensino, da rede pública. Chegou lá na cidade, tinha uma escola piloto, onde o Vini estudou. A gente
apresentou... escola piloto onde o Vini estudou. Animal. Na cidade Ele onde foi ele lá? nasceu. Ele foi lá na Foi, escola, com na certeza. abertura? Foi. Puta, deve ter sido um mega do evento. Foi. As crianças nem acreditavam, assim. Mas e sempre que ele está no Brasil, ele faz questão de ir, de participar, enfim. O pai dele vai em todas as inaugurações. Que legal. O pai dele é o presidente, na verdade, né? Eu sou diretor executivo, o pai dele é o presidente. E ele está sempre, cada Engajado. cantinho vai inaugurar, ele vai. Então, ele faz questão de estar junto, né? Ele é muito orgulhoso desse lado do Vini também. Mas, enfim, então, quando a gente chegou, a gente tinha uma necessidade de criar algo que fizesse sentido para a professora, né? Antes de ser legal para a criança, tinha que fazer sentido para a professora. A professora precisava perceber o seguinte, a gente não está fazendo nada a mais, né? Porque, eu sempre digo, existe um mandato institucional ali da escola, né? E, consequentemente, da professora. Qual é? Só tem duas coisas que ela tem que fazer. Entregar um conteúdo, né? Tem lá um conjunto de habilidades, que é a Base Nacional Comum Curricular endereça lá, você tem que pegar aquilo e fazer com que todas as crianças tenham acesso àquele conteúdo, certo? Certo. Óbvio que dentro disso você vai ter as variáveis, a criança não foi, aí você vai ter que intervir com as variáveis, mas basicamente é isso. E o segundo é garantir, de alguma forma, que essas crianças aprenderam o conteúdo, que elas levaram esse conteúdo com elas para casa, para a vida. Então, se eu conseguir fazer com que as professoras façam isso da melhor forma possível, eu vou falar assim, olha, eu vou te ajudar a entregar o seu conteúdo de uma maneira mais fácil e mais inteligível ali, ou sei lá, essa é a palavra. Eficiente, enfim. Para que as crianças sintam prazer no processo, aprendam de fato, e você vai lá ticar, apresentei o conteúdo e a criança levou para a vida. É isso que eu vou fazer. Para isso, eu tenho aqui uma ferramenta mágica, no caso, a primeira ferramenta foi digital, hoje a gente já desenvolve outras. Vai ser esse aplicativo. O que você acha da gente transformar esse conteúdo com a linguagem do futebol? Olha como é que ficou. Pô, faz as questões. Foi mais legal? Foi mais divertido? Muito. O que você acha que poderia melhorar? Melhorar isso, melhorar aquilo. Então, o processo foi a muitas mãos. Então, as professoras sentem parte dessa construção, entendeu? Foi construído assim, por professoras para professoras, sabe? Então, a gente sempre teve essa preocupação de ser algo de valor. Então, não é algo imposto. Então, quando a gente chega para a escola, a gente não estabelece que a partir de agora... O método é esse. Todas as professoras vão ter que... Não, se não quiser usar, se não acreditar, não tem problema, segue com o seu método e tal. Mas o que a gente tem experimentado é que quando começa, as que não for, daqui a pouco elas adotam. Mas é isso, como é que eu insiro, e o ano 2 de trabalho nosso de pesquisa foi esse, né? Como é que a gente insere isso no dia a dia, né, de sala de aula. E a gente deu muita liberdade para os professores. Então tem redes públicas, tem escolas, tem professores que usam de um jeito e tem outros que usam de outro. Então, umas vão utilizar de maneira individual, quando percebe, por exemplo, que o Edu travou lá nas oitavas de final, que é conteúdo de matemática. E eu sei dentro da partida quais foram os lances, ou seja, as habilidades da BNCC que travaram ele. Aí eu faço um trabalho individualizado com o Edu para jogar aquilo de novo, para fazer. O Thiago também teve um problema. Junto o Thiago, vamos aqui. Aí vai lá para a salinha, lá para o CT base, vamos olhar aqui, vamos trabalhar. Então, isso vira uma ferramenta facilitadora de processo. Que processo? Processo que ela já tem que implementar. Então, não é algo a mais. É mais um recurso que ela tem à disposição para fazer o que ela tem que fazer. Então, acho que esse é o segredo. Acho que é isso que quebra a resistência, sabe? E também, a gente sempre permite que elas deem dicas. Olha, aqui está funcionando assim, poderia ter feito assado, vamos mudar e tal. Então, a gente valoriza muito. Eu sempre digo, o nosso público, embora as crianças sejam beneficiadas, mas o nosso público-alvo, ele sempre vai ser, assim, o corpo docente. Sempre vai ser a professora. Assim. A gente quer facilitar o trabalho dela, a gente quer apoiar ela a conversar melhor com essa turminha que vem com outras experiências, outras expectativas. Então, é mais ou menos falar assim, ó, o Vini Júnior está comigo, vocês vêm? Eu quero, eu vou. Então, facilita muito. Poder da influência. Última pergunta, Edu. Queria que você, Vitor, falasse um pouco, assim, vou voltar um pouco, acho que na conversa do início ali, em que a gente estava falando mais sobre organizações sem fins lucrativos, responsabilidade social. Cara, qual que é a visão que você tem para esse setor no Brasil hoje? Como que você enxerga ele no futuro, aí com a tua trajetória já de vários anos atuando no terceiro setor e estando aí à frente do Instituto Vini Júnior?
Boa pergunta, boa e complexa, né? Mas eu falei, eu estava dando fui chamado para dar uma palestra, um workshop, na verdade, sobre ESG numa empresa lá no Rio, uma empresa grande. Eu faço isso também, gosto de dar palestras, enfim, informações, era uma formação para o corpo diretivo, gestores, enfim, sobre ESG, porque surgem, né, de tempos em tempos esses novos nomes, né? Assim, ESG, o que é ESG? Mas ESG tem a ver com sustentabilidade, a ESG matou a sustentabilidade, e a responsabilidade social corporativa onde fica? Então, tem algumas dúvidas com relação a isso. E esse é um movimento que vai continuar, gente. Daqui a pouco o mercado vai surgir com outro nome, o ESG vai ficar para cá, vai surgir e vai. Eu acho que o ponto é que, de atenção, eu estou inclusive escrevendo um livro sobre isso, em breve lançarei, e que assim, nunca no mundo teve tanto dinheiro e tantas pessoas imbuídas em resolver questões de ordem socioambiental. Nunca. Então, eu estava fazendo um levantamento esses dias de o volume de dinheiro alocado, e aí não só em projetos sociais, socioambientais, enfim, mas negócios sociais. Então, você vai fazer essa conta, número de voluntários, empresas que têm áreas específicas de responsabilidade social, institutos, fundações, então, terceiro setor. É absurdo o número. E como isso cresceu nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Tem um dado, acho que de um ano atrás, mais ou menos isso, que fala que o PIB, a contribuição do terceiro setor para o PIB é de quase 5%. É 4 ponto alguma coisa. Então, é muito legal já começar a ter esses levantamentos e mostrar o valor para a economia que esse setor tem, né? E esse é um ponto. Eu acho que agora, a gente nem combinou, mas você trouxe um ponto muito importante. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho isso tudo, a gente vive crises absurdas que a gente também nunca viveu. A gente teve uma pandemia de uma doença que nem existia. Queimada. Olha o que está acontecendo. Calor, frio, enchente, vento. Pessoal, agora o pessoal está começando a ver esse negócio de aquecimento global, até que, né? Acho que é verdade, né? As pessoas que não acreditavam. Então, assim, o mundo está um caos. Tem gente morrendo, tem gente se matando. Então, assim, os problemas estão aumentando. Não estão diminuindo. Os problemas estão aumentando. Então, essa conta não fecha. E aí você já trouxe até um indício, né? Porque o movimento que existe hoje, né? Que vamos imaginar que ele é mensurável, ele vai para um lado da economia. Ele vai para um lado o próprio movimento do negócio social, né? Assim, a gente configura muito o terceiro setor, né? Porque ele vai para um setor 2,5, digamos assim, né? Porque, né, vamos lembrar, primeiro, segundo, terceiro setor, né? Então, o primeiro setor tem o Estado, que tem que resolver problemas comuns, né, de ordem social, para todos. Dinheiro público para fins públicos, né? Bem comum. Tem o segundo setor, que é o setor privado, são as empresas e tudo mais. Então, assim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Então, né? Então, é isso, segundo setor. E você, de repente, surge com essa ideia de terceiro setor. O que é isso? Fala assim, poxa, o Estado sozinho não consegue dar conta de tudo, né? O setor privado, por sua vez, tem os seus interesses privados, obviamente. Ele sofre o impacto dos efeitos negativos, nocivos no ambiente e na sociedade. E, às vezes, até se dispõe a dar algum tipo de dinheiro em formato de ações de responsabilidade social corporativa. Mas eles não conversam muito bem, Estado e tal. Aí, o que a sociedade faz? A sociedade civil se organiza, daí que surge a sociedade civil organizada. Pessoas que falam, vamos juntar nós aqui, e aí a gente cria um negócio e faz, tapa lá o buraco que o governo cobre, inclusive usando dinheiro privado. Aí é o dinheiro privado para fins públicos. Então, eu tenho dinheiro público para fins públicos, aqui eu tenho dinheiro privado para fins privados, e aqui eu tenho dinheiro privado para fins públicos. Né? Quando você tem dinheiro público para fins privados, é corrupção, é a quarta força. Enfim, mas você tem esse movimento da sociedade civil para falar, vamos nos unir para fazer. Isso se perdeu muito, inclusive começou a falar assim, bom, já que a gente está resolvendo esse problema, pô, dá para a gente ganhar um dinheiro aqui ainda, hein? Não estou falando que isso é ruim, tá? Estou falando que isso às vezes deturpa um pouco, leva para um outro lado da origem do negócio. Né? Não, é que as pessoas acham que você trabalha no terceiro setor, as pessoas não têm que ter salário. É isso. Não tem custo operacional, entendeu? Tem. Muita gente acha que é só voluntário. É só voluntário. A questão aqui é que, assim, eu acho que eu sou super a favor. Tem que ter estrutura profissional, tem que pagar bem, tem que remunerar bem as pessoas, porque aí você atrai, você gera mais eficiência e tudo mais. Agora,
tem que ter muito cuidado, porque senão você entra num nível muito empresarial, aí os seus valores, a sua missão, ela se perde, porque aí você vira uma empresa. Perfeito. Só que você paga menos imposto, essa é a diferença. E hoje, conheço várias organizações da sociedade civil que começaram muito bem, que hoje são consultorias. As empresas sabem disso, vão lá e contratam para fazer as suas ações sociais já enlatadas, sem considerar território, interesse, etc. E você vai lá, faz para mim, eu troco o dinheiro com o mercado. Então, esse é o ponto. Então, voltando para o raciocínio e tentando ser mais objetivo na resposta, a conta não fecha. Eu tenho muito movimento, eu tenho muito dinheiro, tenho muitas pessoas falando disso, então está na comunicação, está no mercado financeiro, está tudo, as coisas melhoram. Então, acho que uma linha que eu penso assim, é que, no fim, tudo é feito por pessoas. Então, vamos imaginar que assim, essas corporações elas são feitas por pessoas. Então, a mudança ela só vai vir quando eu tiver um grande movimento e um esforço individual, né, quando eu perceber a minha responsabilidade. Qual que é a minha missão? Né? Então, quando eu percebo isso, uma hora eu vou estar sentado numa cadeira. Uma hora eu vou estar com a caneta na mão. Não é nem mais caneta, agora é o mouse. Né? No mouse na mão, para eu tomar alguma decisão. Né? Então, essa minha postura como cidadão socialmente responsável é que vai fazer a diferença lá na frente. Então, a gente deixa muito para os outros. Né? A gente sempre deixa para a corporação. A gente sempre se agrega a quem já está fazendo. Então, eu acho que essa é uma mudança muito pessoal. E um trabalho que eu acho que vocês têm feito, né, e que a gente tem feito, e aí eu acho que a gente conecta muito em valor, é a questão do trabalho. Né? Então, assim, as pessoas perceberem que o meu esforço, né, o meu trabalho é um esforço consciente e responsável para mudar a situação. É isso. Ponto. Eu posso fazer isso por meio da entrega de um serviço. Eu vou estar resolvendo o problema de alguém. Eu posso entregar isso da melhor forma e eu vou resolver o problema e eu vou fazer o bem para o outro. Eu vou estar consciente desse negócio. Eu posso ter uma atitude consciente e responsável na área criativa. Não necessariamente produtiva, mas criativa. Quando você faz o outro sorrir, quando você dá, né, suaviza muitos processos de dor e tudo mais, você está ajudando o outro e tal. Então, assim, o trabalho criativo ele deve ser valorizado também, né? Porque também às vezes ele é desvalorizado. Muito. Né? O cara é artista, paga qualquer coisa para ele, não valoriza e tal, a música e tal. Então, assim, projeto, o trabalho, o esforço, ele pode ser produtivo, ele pode ser criativo, mas ele vai gerar benefícios para o outro. Né? Então, quando eu penso que o meu trabalho pode ser essa fonte de alento, essa fonte de esperança para o outro, sabe, de oportunidade, cara, eu começo a perceber que, poxa, então eu não vou buscar esse trabalho, eu não vou buscar esse esforço pelo dinheiro, embora o dinheiro seja necessário, embora o dinheiro ele vai vir, mas eu acho que eu coloco na frente o meu objetivo, a minha missão. Então, quando eu formo essa nova geração de trabalhadores conscientes, eficientes e responsáveis, esse termo eu peguei eu gostava muito de sebo, né, de livro, e aí eu estava procurando os livros de educação no sebo, e aí eu peguei um livrinho assim, bem velho, sobre educação, Educação para a Transformação, de um pedagogo uruguaio, se chama Emílio Neres. E um dos conceitos que ele traz lá nesse livro era isso, né, a formação de pessoas que sejam conscientes, eficientes e responsáveis. Eu acho esse tripé incrível, porque o eficiente é um instrumental. Para eu exercer a minha marca no mundo, eu preciso aprender alguma coisa, algum ofício, eu preciso programar, eu preciso martelar, eu preciso, sei lá, cantar, eu preciso planilhar, eu preciso fazer alguma coisa em termos operacionais, ferramental. Então, eficiente nesse sentido. Né? Consciente, né? Por que eu faço isso? Né? Por que eu faço isso? Né? Que missão é essa que eu tenho? Né? Assim, que potência eu trago em mim que me faz buscar uma instrumentalização para eu entregar aquilo que eu já carrego em mim como potência? Né? Então, acho que é o olhar para dentro, né? Essa consciência no sentido de eu sou um sujeito único, que tem valor, que tem potência, e eu vou colocar isso à disposição. E o responsável é a consciência de que tudo que eu faço de uma maneira intencional ou não, consciente ou não, vai impactar o outro ou o ambiente onde eu estou. Então, é a responsabilidade socioambiental. Então, esse tripé, ele é a tripé de formação de qualquer profissional, né? De qualquer trabalhador hoje. Né? Se eu tenho consciência. E aí a consciência aqui você vai trabalhar autoestima, você vai trabalhar as relações interpessoal,
interpessoais, o socioemocional, você vai trabalhar tudo, né? A responsabilidade vai para esse campo da responsabilidade social. Eu não vou precisar que ninguém faça por mim, eu faço a minha parte. Se cada um faz a sua parte, o todo é beneficiado. E a eficiência é a operação. Eu não posso recair só nesse campo do adestramento para o emprego, né? Eu tenho que trabalhar uma consciência para o trabalho, né? Então, esse é o ponto. Então, acho que a resposta está na pessoa, né? Acho que na formação de cidadãos que sejam mais conscientes, eficientes e responsáveis. Que aula! Vou deixar uma camisa do DPFL Summit aqui pro Vitor, que amanhã vai estar lá com a gente. Já vai com o uniforme amanhã. Pode ir. Com certeza. Pode ir. Vou com ela. Vitor, quer deixar um recado final aí pra câmera? Pro moleque que tá lá na periferia, falando que tá com o vírus do não dá na cabeça? Não dá. Você que tá vendo aí, tá assistindo, dá sim. Mas eu acho que, como a gente falava agora há pouco, né, assim, eu acho que o primeiro passo é esse olhar para dentro, né, esse reconhecimento de quem nós somos, né, eu acho que a nossa história faz a diferença, né, quem nós somos faz a diferença, a nossa identidade faz a diferença. Então, hoje você pode não estar vendo isso, né, mas ali na frente vai fazer a diferença. Assim, você não pode desperdiçar o que você é, de onde você vem, as experiências que marcaram a sua vida. Traz ela contigo. Uma hora ela vai fazer a diferença. E a diferença vai ser exatamente isso aí que você carrega dentro de você. Cada sinais aí, Edu. Pô, pessoal, primeiro foi um grande prazer aqui participar do primeiro podcast, do meu primeiro podcast. Bem-vindo, irmão. Cara, grande prazer estar aqui com você, Vitor. Uma super referência e trouxe vários aprendizados e insights. E queria deixar aqui a palavra final, pessoal, e acho que conectando muito com o que o Vitor falou, que para mim o futuro é jovem. Assim, tá na mão dessa galera que está chegando desenvolver esse tripé. E eu acho que tanto o Instituto como aqui o DPFL, cara, a gente não está aqui para entregar a solução na mão desses jovens. A gente está aqui para dar acesso, para dar oportunidade, para conseguir questionar a ponto de fazer com que eles mesmos encontrem as soluções. Porque a resposta não está aqui, não tá contigo. A resposta eles vão encontrar, elas vão encontrar. Então, eu acredito muito nas juventudes e nesse futuro que vai precisar ser diferente do que foi feito até agora. E o que foi feito até agora não foi feito pelos jovens que estão chegando aí. Foi por quem veio antes, né? Então, minha mensagem final é essa. Espero ver vocês aí no próximo programa, pessoal. Valeu. Tem QR Code na tela aí, Rodrigão? Tem? Ah, então beleza. Acesse lá o nosso site, quem quiser fazer inscrição, participar do nosso programa de capacitação, direcionamento de carreira, mais de 100 cursos no projeto. E também, quem quiser ajudar o DPFL, tem o nosso QR Code aí, manda aquele salve lá pra gente. Beleza? Ô, Vitor, você pode dar aula, hein, cara? Fica tranquilo que você tá Valeu, Vitor. Super preparado. Obrigado por sair lá do Ererota para estar aqui com a gente do DPFL Summit. Foi um prazer, cara. Foi uma aula aqui hoje, Grande cara. prazer. Hoje foi bom escutar, dá pra ficar umas 6 horas aqui. Sem dúvida. Beleza? Produção Live Sports, tamo junto. Rodrigão, João Palomino, Fábio Sete, Fabão, João, Muratinha. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.